Olá, o É Notícia desta noite entrevista o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Ele é formado em Filosofia pela USP e tem doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao É Notícia. Para mim é um prazer estar aqui sempre com você. E é um prazer recebê-lo novamente. Professor, gostaria que o senhor começasse fazendo uma análise do momento pelo qual passa o Brasil, uma reflexão mais ampla mesmo, de como chegamos até aqui e para onde vamos, que talvez seja a pergunta mais difícil. Bom, o Brasil é um país complexo, enorme, com uma população diferenciada, com costumes regionais diferenciados, com uma urbanização recente, veja, até o século XX, até os anos 60, o Brasil era aquela faixa atlântica, na verdade, né? Desde então você teve um boom populacional e urbanístico enorme, o que complexificou muito as necessidades da população em relação a políticas públicas, né? Por exemplo, saneamento, água, esgoto, segurança, escola, saúde, etc. Quando você tem município, você tem essa ampliação necessariamente. E você tem um poder central extremamente duro nos seus monopólios. Ele concentra os recursos dos impostos, ele concentra a força física, né? E ele concentra a norma jurídica. Quase tudo se passa em Brasília, em detrimento dos estados e dos municípios. Isso cria um desequilíbrio enorme entre o andamento da sociedade e essa máquina do Estado. Essa máquina é obsoleta, ela já mostrou a sua obsolescência desde o século XX. As duas ditaduras ferozes que foram aplicadas ao povo brasileiro nesse século XX mostram a tentativa de reforçar a máquina do Estado em detrimento da sociedade, o que cria um distanciamento cada vez maior entre a população e os operadores do Estado. Então, essa crise do Estado brasileiro é alguma coisa que vem sendo gestada, eu diria, de uma maneira mais aguda, desde o falecimento de Getúlio Vargas, né? Desde então, nós não encontramos uma fórmula... O senhor está falando de uma crise que vem dos anos 50 para cá, crise que vem se acentuando. Vem se acentuando e nós não encontramos as saídas. Agora, é bom lembrar que o Estado brasileiro, na sua estrutura lógica, na sua estrutura histórica, inclusive, ele é contra-revolucionário, e quando eu digo contra-revolucionário, não digo que é contra apenas a Revolução Russa, ele é contra os pressupostos da Revolução Inglesa com a responsabilização, com a accountability, né? Ele é contra-revolucionário porque ele não admite essa democratização do relacionamento dos poderes e da população. É uma estrutura muito rígida, rígida, muito centralizada. Exatamente. Então, no caso do Estado brasileiro, você não tem reforma política, você não tem reforma econômica, você não tem reforma social, você não tem término de privilégios, porque muitas vezes aqui no Brasil se confunde prerrogativa com privilégio, né? Por exemplo, essa prerrogativa de foro, que também é uma discussão, né? Exatamente, enfim, que é próprio de estados que não são responsáveis, né? Veja, no caso da nossa Constituição do Império, se dizia que o chefe de Estado, que era o imperador, era irresponsável, né? A partir daí, não é, você tem a ideia de que todo aquele que participa do poder é irresponsável, não tem que responder diante de ninguém. Esse foi o princípio revolucionário do século XVII da Inglaterra. O rei inglês dizia que ele só tinha que responder diante de Deus quando morresse, né? E os revolucionários, os levelers, não por acaso o nome leveler é muito importante, são os niveladores, né? Não tem gente superior, não tem gente inferior. Eles exigiram que o rei prestasse contas e quando ele não prestou contas, cortaram o pescoço dele, né? E esse princípio é o princípio da democracia. Então, enquanto nós... Mas aqui é o contrário, você tem uma sociedade profundamente hierarquizada. Hierarquizada no pior sentido. No pior sentido. Veja, eu só dou um exemplo que parece supérfluo, mas que diz muito da estrutura brasileira. Em primeiro lugar, você entra em qualquer prefeitura brasileira e você vê atrás assim do balcão
insulto ao funcionário, tantos anos de cadeia. Mas não tem ao lado insulto ao cidadão, tantos anos de cadeia. Isso é falta de democracia, isso é absolutismo. Se você pega as dispensas feitas no Brasil, com automóvel do vereador até o ministro, são bilhões gastos com gasolina, com pedágio, com multa, com motoristas, etc. Você tem isso no Brasil. Quer dizer, o contribuinte tem que pagar pelo transporte de sua excelência. Não existe isso no mundo. Não existe na Inglaterra, não existe na Suécia. O rei da Inglaterra da Suécia vai para o palácio de bicicleta. São as jabuticabas, né? Coisas que só acontecem no Brasil. São abusos de privilégios chamados prerrogativas, né? Isso é próprio de um regime que já deveria ter desaparecido no século XIX, mas foi reforçado. E não tivemos até hoje uma espécie de checagem dessa máquina que foi feita para o passado e não para o presente. Então, a crise ela vai se renovando. Hoje, a presidente Dilma... Como é que se encaixa o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff nesse quadro muito mais amplo e abrangente que o senhor pintou? Exatamente. Veja, o que está sendo evocado pelos adeptos do impeachment é a responsabilidade, é a accountability. Eu pergunto, como cobrar accountability da presidente da República quando o presidente da Câmara é réu de corrupção? Está certo? Não, é uma profunda ironia. O artigo 37 da Constituição diz que em todos os cargos do Estado brasileiro, o princípio da moralidade, da competência e da transparência são obrigatórios. Então, se vale para a presidente da República, vale também para Eduardo Campos, vale para René Calheiros. Aí é que está. Como é que chegamos a essa distorção tão grande? E uma distorção que muitas vezes não é apontada pela própria imprensa nacional, pela grande imprensa nacional. Porque se a gente quiser chegar a essa conclusão que o senhor acabou de dizer, né, essa distorção, essa ironia, é mais fácil a gente ler a imprensa estrangeira, internacional, porque é ela que está denunciando. Exatamente. E talvez porque nela os interesses não gritem tão diretamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Não podemos ignorar que na imprensa, que na vida política, que na vida religiosa, etc., existe sempre conflito de interesse. Então, muitas vezes o interesse imediato cala mais fundo do que o interesse estratégico, estrutural. Agora, nesse caso da presidente, eu acho que o que ocorreu foi justamente, não é, essa instabilidade estrutural do Estado, essa situação em que a presidência da República é onipotente nominalmente, mas ela depende dessa máquina chamada Congresso Nacional, que é oligárquica e que é dominada pelos interesses regionais. Veja, no caso do Senado é tão típico, né? Todo indivíduo que senta-se naquela cadeira azul de presidência do Senado, em 3 meses ele já tem uma denúncia de corrupção, verdadeira ou falsa. E não podemos esquecer um fato que aí está ligado também à imprensa, que você lembrou bem. Existia um presidente da Câmara, que tinha origem no Ministério Público, que era bastante promissor, jovem, e que foi acusado de corrupção. Passado 10 anos, essa pessoa foi inocentada, chama-se Ibsen Pinheiro. Muitas vezes aqui no Brasil você tem uma onda, eu chamo de indignação seletiva. Você se indigna apenas com um aspecto do problema, mas esquece os outros. E aí você não tem uma análise ética, política, jurídica adequada. Você está fazendo proselitismo ou defendendo interesses que não raros são escondidos. É interessante, porque essa é a sua especialidade, né? O senhor é professor de ética e filosofia da Unicamp. Agora, professor, o impeachment é golpe, como alega o governo? Veja, qualquer lei pode se transformar em golpe. Não é por acaso. Como assim? Lei e golpe na mesma frase? São palavras, não deveriam ser, são sinônimos. Os romanos têm um ditado, né? Summa lex, summa iuria, né? Suprema lei, suprema injúria, né? Se você aplica a lei
de maneira absolutamente rigorosa, né, ignorando todos os fatores humanos que envolvem essa lei e essa aplicação, evidentemente ela pode ser perfeita, mas ela, na verdade, muitas vezes ela está sendo injusta. Né? E aí você precisa ter, além da lei, você precisa ter a prudência, inclusive prudência jurídica, para adequar a lei àquela situação. Né? Então, e outro pensador que eu gosto muito, que é Platão, ele diz que a lei é um indivíduo muito autoritário, né? Ele sempre repete a mesma coisa, como todo texto. Na verdade, o que você faz com um texto qualquer, um texto da lei? Você interpreta o texto. O texto não é absolutamente perfeito. Só o fundamentalismo religioso e fanático que julga. Mas o que o senhor está tentando dizer, então, é que a base jurídica desse processo de impeachment é frágil, como alegam vários juristas, porque há, de fato, essa discussão no universo jurídico, né? Se as pedaladas, a assinatura desses decretos do orçamento sem o aval do Congresso constituem ou não crime de responsabilidade. Exatamente. Veja, esse o ponto. O que é matéria de exegese, de hermenêutica, de interpretação, num processo político cuja tensão é aguçada como essa, se transforma em arma contra o outro. Em vez de você analisar a situação, em vez de você se dobrar em todos os aspectos da questão, você transforma a lei numa arma. Né? E essa arma é usada de uma maneira interpretativa. Você interpretou e você diz que aquilo é verdade. Né? E o outro é atacado dessa maneira e tenta contra-atacar também dessa maneira. Então, você reduz o debate, você reduz a experiência democrática a um debate puramente formal e, às vezes, chega ao nível da propaganda e do slogan. Né? Eu vejo, muitas vezes, até juristas importantes repetindo como uma espécie de mantra, né, a mesma frase, né, quando não saem dançando com a bandeira e dizendo coisas como aconteceu com aquela senhora Janaína. Né? Quer dizer, eu acho que aquilo, para mim, foi uma expressão de descontrole. Né? Quer dizer, veja, você tem uma redução daquilo que é complexo e que é difícil e que exige muita prudência, a uma arma de ataque e defesa imediata. Então, como é que o senhor classifica? Como é que o senhor qualifica esse processo? É golpe, não é? É um golpe parlamentar? É um golpe branco? É uma medida de exceção? Que palavra? Ou é um processo de impeachment perfeitamente constitucional e razoável? Como é que a gente define isso, professor? Ou é cedo, ou é a história que vai dizer? Como é que isso vai entrar para a história? Eu acho que não é possível agora, nesse momento, você dizer que é golpe apenas, porque você precisaria também desdobrar todos os agentes de um golpe. Veja, você tem, no golpe, você tem os operadores imediatos, mais visíveis, e você tem interesses que são muitas vezes escondidos e que não aparecem de forma imediata. Por exemplo, não é possível ignorar o peso da Fiesp e dos empresários nesse movimento. Né? Eles canalizaram recursos, eles fizeram pressão e eles definiram, inclusive, um parâmetro de ação para parlamentares ligados a eles. Né? Por outro lado, um golpe também é alguma coisa que não é feita de momento, ele é preparado. Há uma entrevista importantíssima que eu acho que todos nós devíamos ler e meditar, do senador, do deputado Heráclito Fortes, ao Estado de São Paulo. Né? Ele diz, com todas as letras, que durante um ano um grupo se reuniu, estabeleceu estratégia para esse impeachment, com coordenação jurídica de pessoas importantes, que foram, inclusive, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E, inclusive, com a presença de alguns elementos do próprio governo. Então, o senhor tem um preparo aí. Exatamente. Então, veja, quando você levanta, né, aquilo que está embaixo do tapete de um golpe ou não golpe, você tem uma camada enorme de interesses que se apresentam. E aí, veja, quando você fala da história,
Enquanto nós tivermos esse processo se fazendo, vai ser muito difícil você classificar como golpe ou não golpe, mas vai ficar muito claro daqui a uns 10 anos quem foram os principais interessados. Uma pergunta do direito, né? A quem interessa? Então é um processo autoritário? Ele pode não ser um golpe, mas ele é um processo travestido de autoritarismo ou de determinados grupos de interesse que parece que são sempre os mesmos grupos de interesse que atuam até em diferentes momentos da história brasileira. A gente imagina os grupos de interesse que atuaram no golpe militar, não querendo dizer que se trata do mesmo processo, obviamente são totalmente distintos, mas talvez os grupos de interesse que agiram em 64, que agiram aqui, são os mesmos? Olha, aí uma coisa que você falou que é uma dica muito importante. Você falou golpe militar. Não foi um golpe militar. Foi um golpe civil-militar. Porque teve ajuda dos empresários, da grande imprensa, da Igreja Católica, da grande imprensa, etc. E esses continuaram durante a ditadura, auferindo recursos e lucros do Estado. Veja, um princípio interessante, chegou um momento em que o ex-ministro Delfim Neto teve que dizer publicamente, com toda a grosseria necessária, que o empresário brasileiro mama nas tetas do governo. Né? E essa realidade continuou, e aliás piorou. Né? As tetas cresceram e a fome aumentou. Não é? E no caso dessa perspectiva, o slogan que justificava o golpe de 64 era o combate à subversão e o combate à corrupção. E ao comunismo, né? A subversão comunista que estava ali e a corrupção. Ora, a corrupção continuou bela e formosa, né? E é uma bandeira novamente hoje, né? Exatamente, de combate à corrupção. Mas aí você veja, deposição ou tentativa de deposição de Getúlio Vargas, mar de lama. Depois, a tentativa de limpezinha da Jânio Quadros, né? Varre, vassourinha, varre a bandalheira, e a bandalheira continuou cada vez mais forte. Depois, o outro marco é o caçador de Marajás, que iria acabar com a corrupção e com a inflação em 3 minutos, Collor. Depois a própria Dilma teve a sua faxina no primeiro ano de mandato. Exato. Né? Esse tipo de recorrência mostra que, como você não tem responsabilização em nenhum dos 3 poderes do Estado, né, se cria uma espécie de fantasma à corrupção, né, mas não se faz com que os operadores dos 3 poderes prestem contas em tempo certo das suas gestões. Então, de repente, surge essa vontade grande de lutar de derrotar a corrupção e talvez até essa ilusão de que você possa derrotá-la com uma medida como um impeachment, quando, na verdade, ela continua à solta. Continuando sempre. E veja, eu dei o exemplo do Ibicim Pinheiro não por acaso, porque a imprensa do período deu com todas as letras que ele era um corrupto. Onde está agora, então, a corrupção de Ibicim Pinheiro? Não existe. Né? Então, veja, a corrupção é um fato terrível na estrutura dos estados, das sociedades, em termos mundiais, mas é preciso tomar um pouco de cuidado com essa questão. Vários colegas seus, quando saiu esse último índice da Transparência Internacional, que colocava o Brasil em péssimo lugar na percepção da corrupção, vários colegas seus tiveram a imprudência de me perguntar se eu achava que a sociedade brasileira era mais corrupta, né? Eu disse, não, eu acho que existem sociedades mais corrompidas do que a brasileira, como a Suíça. Ah, mas como a Suíça? A Suíça. Pela Suíça passa a lavagem de dinheiro do narcotráfico, a lavagem de dinheiro da política internacional, da venda ilegal de armas, do tráfico de escravas, etc, etc, etc. E, pelo amor de Deus, não me diga que os suíços não sabem disso. Não é? Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, quando você tem essa elevação de um abstrato,
né? Você transforma um problema concreto num slogan ou num fantasma, você não resolve o problema, você exorciza, você esbraveja, mas você não resolve. Professor, o PT fala muito numa suposta luta de classes, na intolerância de uma classe média supostamente conservadora, a ascensão social dos mais pobres que aconteceu nos governos petistas. O que há de ilusório e o que há de verdadeiro nessa análise, nessa crítica? O que há de ilusório é você colocar toda uma classe sob uma determinada rubrica. Na classe média, você veja, o próprio PT tem muitos militantes que são de classe média. E, portanto, quando você universaliza, você comete erros. Agora, que nessa classe média brasileira nós temos muitos indícios de pré-fascismo, temos, não é? Quer dizer, de intolerância. Pré-fascismo, em que sentido? Da intolerância? Da intolerância, não. Sobretudo, do autoritarismo político. Né? Quer dizer, essa ideia de que uma ditadura, isso que volta, esses saudosos da ditadura de 64, né? Esses entusiastas de Jair Bolsonaro e da intervenção das Forças Armadas, né? Eles não estão solitários, não. Eu acho que há uma vasta opinião de classe média que apoia esse tipo de ideia. Por enquanto, ela não se arregimentou tão mais claramente, porque nós ainda estamos vivendo em regime formalmente democrático, né? Mas esse é um ponto que me preocupa muito, essa violência da exclusão. Então, essa incapacidade de perceber a diversidade, o outro, etc. Isso se manifesta, basta olhar nos comentários dos leitores de certos blogs que andam por aí. Você vê que o blogueiro, ele já pinta a situação segundo padrões ideológicos conservadores. Mas os comentaristas, os leitores, enrijecem de tal modo, levando para o plano latrinário, muitas vezes. Né? Quer dizer, o fascismo, inclusive, tem esse aspecto, né? Ele não vê a dignidade do outro, ele quer a lama sobre o outro. Né? E veja, o uso das aspas, muitas vezes você vê nesses comentários dos leitores, né? Fulano é intelectual e coloca entre aspas, né? O Victor Klemperer, que é um grande linguista e analista do nazismo, da linguagem do nazismo, mostrou como é muito próprio do procedimento fascista você colocar as aspas contra o outro. Ele cita, por exemplo, o caso dos jornais e dos teóricos do nazismo que diziam que Einstein era um alemão, entre aspas, e um cientista, entre aspas. Né? Então, quando você quer usar a depreciação do outro... Você desqualifica com aspas. Né? Então, isso tem sido usado de uma maneira fantástica aqui no Brasil. Então, me parece que a classe média ela é diversa, ela vai da esquerda até a direita, mas que o setor mais conservador, eu diria, mais pré-fascista dessa classe, ele apresenta traços enormes de autoritarismo. Há uma pesquisa importantíssima do Theodor Adorno, chama-se A Personalidade Autoritária, né? Que é feita justamente com aqueles estratos norte-americanos que tendiam e que poderiam tender a reforçar poderes autoritários e fascistas. O ressurgimento de Trump hoje nos Estados Unidos mostra bem isso. É muito interessante, né? Nos Estados Unidos, que a maior democracia do planeta, mas como o Trump vem consolidando a sua candidatura, e mesmo dentro do Partido Republicano, ele é tido como um candidato ruim, como um mau candidato. Eles não acreditam que possam vencer com Donald Trump e, no entanto, ele tem um respaldo de parte da sociedade conservadora dos Estados Unidos. Veja, você tem o ressentimento. Você acha que o ganho do outro é uma perda sua, né? Então, se você teve pessoas, maior número de pessoas favorecidas, você, em primeiro lugar, você tenta desmoralizar isso, né? Em vez de Bolsa Família, virou Bolsa Esmola na linguagem dos fascistas, né? Então, você tenta transformar esse ressentimento e essa intolerância em algo
mais duro. Numa depreciação, né? Então, aí você tem esse debate, essas agressões que nós vemos a todo dia. Uma pessoa entra no restaurante, é agredida, e aí, em resposta, cospe no outro, e aí ele que é o culpado, mas o outro que é intolerante não é culpado, né? Então, esse maniqueísmo é muito próprio de situações pré-fascistas ou fascistas. Professor, o impeachment é um instrumento excepcional. No entanto, é a segunda vez que ele ocorre no Brasil em 24 anos. O que a gente pode entender daí? Há uma banalização ou um mau uso desse instrumento? Isso reforça a possibilidade de que ele seja usado novamente com frequência? Qual é o risco disso? O risco, veja, se você não muda a estrutura do Estado brasileiro, se você não implementa medidas urgentes de accountability, de democracia e de responsabilização, evidentemente que esse remédio heróico, que é o impeachment, vai ser utilizado cada vez mais e vai perder cada vez mais a sua eficácia. É bom lembrar lições da história, né? No final do Império Romano, quando as instituições não funcionavam mais, os golpes eram dados por quem tivesse mais soldados, não é? Você tinha uma instabilidade absoluta e todas aquelas leis que eram extremamente fortes, elas não vigiam mais, né? Então elas não rigoravam mais. Então, nesse sentido, o que você está vendo no Brasil é a utilização cada vez mais frequente de instrumentos heróicos. Por exemplo, no caso dos crimes de ordem social, de ordem sexual, por exemplo, quantas leis apareceram transformando em crime hediondo um determinado procedimento, né? Não mudou nada. Quer dizer, essa lei que faz com que o crime deixe de ser um crime normal e passe a ser hediondo, né, não significa nada. É apenas um modo de aplacar o sentimento de vingança de um setor da sociedade. Eu fico imaginando de que forma se dará o combate à corrupção se alguns dos principais acusados pela corrupção continuam no poder ou, por outro lado, até ganharam mais poder. E aí me lembra aquela frase daquele autor italiano famoso, a gente estava comentando aqui no intervalo, Giuseppe de Lampedusa: é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Exatamente. E veja, nesse sentido, eu sempre gosto desse romance, eu adoro Lampedusa. O Gato Pardo. Veja, o contexto todo está justamente no oportunismo da situação, né? O sobrinho do príncipe era um integrante da nova aristocracia, que estava se unindo a um prefeito da nova burguesia que estava chegando ao poder. E você tinha uma ideia de tempo que era trazida pelo príncipe, que era de longo prazo, né? Mas o príncipe tinha a lucidez de dizer: olha, ele está começando com o padre, né, que eu confesso, e o padre está acusando a aristocracia de ajudar na destruição da igreja, tirar o dinheiro dos pobres que a igreja guardava. E ele diz: olha, padre, a igreja é imortal, né? E esse é o grande pesadelo dela, né? Agora, nós, classe social, nós somos temporários, nós desaparecemos, né? Então, veja, você tem tudo tem que mudar, porque, na verdade, tudo muda mesmo, mas tudo muda para pior. Esse é o ponto. O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu acho que o senhor acha que está acontecendo? Seguindo essa regra, não é? Seguindo essa norma de não atacar os elementos estruturais que fazem do Estado brasileiro um Estado antidemocrático e não responsável na sua totalidade, e eu digo na sua totalidade, porque, veja, você tem no Supremo, semana passada, foi julgado o caso de uma pessoa que roubou um doce e que foi presa. Pensa bem, num estado onde bilhões foram subtraídos, em que o presidente da Câmara é acusado de ter milhões subtraídos ao... E esse caso ainda não foi julgado pelo Supremo, né? Exato. E, aliás... Né, talvez tenha agido com omissão, o senhor acha? Exatamente. Você tem aí uma dúvida que a cidadania tem,
né, em relação à aplicação da justiça sobre as autoridades. Houve uma celeuma muito grande, tempos atrás, sobre a aplicação da teoria do domínio do fato. Né? Na época do mensalão, o pessoal, né, que reclamava. usou-se essa teoria para condenar o Zé Exatamente, Dirceu. mas veja, o núcleo da teoria é justamente a responsabilização. E é por isso que ela não é assumida nem pelo governo, nem pela oposição aqui no Brasil. Né? Ela é vista com desconfiança. Por quê? Porque quando você não tem o princípio da responsabilização, é o que ocorreu no nazismo, né? O sujeito recebia a ordem do Hitler, mas eram ordens secretas. Né? E aí aquela burocracia imensa, é o que a Hannah Arendt falava. Exatamente. Né? Porque aí você fica sem responsabilidade, é como você vira um mero cumpridor de ordens. Exatamente. Né? Executor. Você vira uma espécie de instrumento burocrático ordinário, quando você está matando milhões, né? Ou quando você está retirando milhões de milhões. Né? Então, isso tem que mudar. Se você não muda essa estrutura do Estado brasileiro, você pode utilizar todo tipo de recurso. Pode fazer quantos impeachments quiser que vai continuar a mesma coisa. E aí, veja, há uma teoria do teatro de Shakespeare, nós estamos na época do Shakespeare, né? Do Jean Cocte, que ele fala dessa imensa máquina do poder que vai devorando os seus supostos possuidores, né? Então, o rei destitui o outro, mata o outro, mas ele, por sua vez, é morto e etc. Então, você tem esse funcionamento dessa grande máquina. E o Jean Cocte era ex-militante do Partido Comunista, ele sabia que ele estava falando exatamente do stalinismo e do totalitarismo. Que aí você tem esse autoritarismo tanto na direita quanto na esquerda. Professor, o que o senhor espera de um eventual governo Temer? Será um governo de transição, como foi o de Itamar, ou de emergência nacional, como chamou agora há pouco o Fernando Henrique Cardoso? Quer dizer, abrirá espaço para grandes e importantes reformas econômicas, como aconteceu em 92, ou o senhor enxerga de outro modo? Muito dificilmente, porque o governo Itamar resultou de uma unanimidade nacional e logo a seguir do afastamento do PT apenas. Né? Então você teve... Quer dizer, o PT ficou na oposição. Ficou na oposição e o Itamar realizou um governo, aliás, dos mais injustiçados da história recente. Né? Então ele conseguiu manter um certo padrão depois do descalabro do governo Sarney. Aliás, é interessante falar de governo Sarney porque é desgoverno. Né? Então, veja, as mesmas condições não existem. Né? Você vai ter um PMDB dividido, você vai ter uma oposição do PT, você vai ter uma oposição muito dura da CUT e dos sindicais. Você vai ter uma parte da esquerda católica que vai ser contra, né? Você já vê sinais disso. Você vai ter os problemas que foram herdados de Dilma Rousseff. Ou seja, a questão indígena, por exemplo, vai continuar, a questão agrária vai continuar. Não por acaso, os ruralistas já pediram para Temer o uso do Exército, das Forças Armadas, para evitar ou para combater as invasões. Né? Quer dizer, essa divisão que esteve na gênese do impeachment, ela deve continuar num governo Temer. Exatamente. E veja, Temer não é hegemônico dentro do seu partido. Esse é um ponto principal. Né? Ninguém acho que é hegemônico dentro do PMDB, talvez poucos sejam tão fragmentados como desde a morte de Ulisses Guimarães, o PMDB perdeu essa hegemonia. Né? Então, é interessante que nem tem uma figura óbvia para 2018, por exemplo, né? Se o Temer concordar em não ser candidato à reeleição, como ele dá sinais. O PMDB não tem. Né? Então, veja, eu prevejo borrascas pesadíssimas para o navio do Estado sob a direção do comandante Temer. Mas do ponto de vista da economia não pode ser um alívio? Sim, vai ser um alívio temporário. Né? Quer dizer, o empresariado vai tentar definir pautas junto com Henrique Meirelles, que parece que vai ser o grande candidato, né, ao ministro da Fazenda. Romero Jucá é um político experiente, ele sabe jogar com o poder, né, e parece que ele vai para o planejamento. Né? E José Serra parece que vai para as relações exteriores pensando no comércio internacional. Ali não tem, ninguém é amador. Não. Nesse novo governo. O jogo é forte e o time parece que está sendo preparado bem. O problema é que você não pode contar apenas com a habilidade, com a capacidade técnica de ministros.
o governo presidencial se baseia, aí é o problema, justamente na sua base de apoio no Congresso Nacional. Com 35 partidos, com interesses absolutamente antagônicos, com essa pressão cada vez maior dos setores conservadores, a bancada da bala, a bancada evangélica, etc., você prevê muita instabilidade, né, nessa determinação. Eu gostaria de saber quem será o chefe da Casa Civil de Temer. Aí nós teremos talvez uma chave. O Eliseu Padilha, né? O mais cotado até agora. Por enquanto, mas parece que já apareceram algumas bananas, como sempre acontece. Bom, algumas cascas de banana. Agora, ele tem legitimidade, professor? Muita gente questiona se um governo Temer teria legitimidade. Ele tem legitimidade? É um governo que careceria disso? Legitimidade, desde Platão, passando por Aristóteles, por São Tomás de Aquino, etc., se define de dois modos. Você pode ter uma origem ilegítima do poder e se legitimar no exercício. Você pode ter uma origem legítima e se deslegitimar no exercício. Então, esse é um ponto que precisa ser visto. Depende dele. Do que vai ser o governo. Depende. Se ele conseguir, por exemplo, ele disse, hoje mesmo, no jornal Valor Econômico, vem a notícia que ele está querendo abrir uma frente de diálogo com os movimentos sociais. Se for bem sucedido. Uma aliança depende de dois, né? Mas veja, se o MST chegou a fazer uma aliança regional com Geraldo Alckmin, né? A coisa é bom lembrar que os movimentos sociais têm uma pauta própria. Esse é um elemento. Quer dizer, o senhor acha que, nesse sentido, eles podem se descolar do PT se os interessar? Se for interessante para eles, se for importante para eles. Agora, e aí que vai a grande incógnita. Será que o PT vai ter forças para continuar essa aliança com os movimentos sociais? Reatar, porque, na verdade, ela foi... Ele está tentando reatar, na verdade, porque ela foi prejudicada no governo Dilma. Exatamente. O PT é um partido que tinha duas origens importantes. A classe média, né? E também os movimentos sociais. Com o primeiro governo Lula, essa aliança se manteve. No segundo, já começou a classe média, acho que já se desfez há muito tempo, né? Talvez desde o primeiro governo, já na segunda eleição de Lula, já veio uma classe média bem mais refratária. Agora, professor, o Brasil terá um governo de centro-direita no poder pela primeira vez em 14 anos, junta a um Congresso extremamente conservador. O que isso vai significar para o país? Significa que nós vamos voltar aos pressupostos doutrinários e ideológicos do período de Sarney. Né? Não por acaso o PMDB no governo, né? Sem aqueles luminares do PMDB, né? Que esse é um ponto importante. E o que isso quer dizer que você vai ter esse governo sendo combatido pela extrema-direita e pela esquerda, né? E o que quer dizer que ele terá que ter uma habilidade, uma capacidade diplomática inédita na história do Brasil, porque eu nunca vi uma situação como essa. E a Lava Jato? Corre o risco de se enfraquecer? O que a Lava Jato vai deixar de herança? Como é que o senhor vê a Lava Jato nesse cenário todo e nessa balbúrdia política e social? Veja, a Lava Jato é o resultado da Constituição de 88, que deu ao Ministério Público a sua autonomia, né? E, no começo, o Ministério Público quase que não tinha o domínio do poder e houve muito abuso e etc. E, de vez em quando, ainda você vê abuso por parte do Ministério Público. Mas ele tem cumprido o seu papel de trazer, de investigar a corrupção. Mas tem força para mudar? Deixará uma herança positiva? Não. Veja, esse é um ponto que o próprio juiz Sérgio Moro sabe muito bem e ele já falou sobre isso. E ele é um conhecedor profundo da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Você pode ter, ao invés de uma melhoria da relação social, você vai ter um endurecimento favorável à corrupção por parte da legislação e dos legisladores, né? Já existe no Congresso uma série de projetos de leis que são profundamente autoritários e pró-corrupção, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque muitas vezes esse poder de legislar, né, produz corrupção legal, né? Então, esse é um ponto que precisa ser Por isso que eles insistem tanto naquelas 10 medidas de combate à corrupção. Exatamente. Aquela legislação que tem que começar essa mudança, esse combate. Eu subscrevo totalmente aquelas 10 medidas. Eu acho que elas são importantíssimas. Agora, elas não são aplicadas no vazio.
elas são aplicadas, né, com apoio da sociedade e com mudanças na operação do Poder Legislativo. Né? Agora, professor, dá para pensar em algum futuro para o Brasil sem uma reforma política profunda? Porque, quer dizer, o senhor citou, né, esse quadro político-partidário totalmente fragmentado, há um esgarçamento desse presidencialismo de coalizão, talvez ele não seja mais capaz de dar resposta, seja num eventual governo Temer ou então num governo que o suceda. Quer dizer, o que precisa mudar? Precisa mudar justamente no sentido de democratizar o Estado, federalizar o Estado brasileiro. Quer dizer, dar mais poder e mais dinheiro aos estados e municípios. Você precisa ter maior flexibilização da justiça, né? Por outro lado, a justiça tem que se limitar também a não intervir. Por exemplo, essa quantidade enorme de partidos políticos que só pioram a crise. Né? Isso, a culpa, eu não tenho nenhuma dúvida, é do Supremo Tribunal Federal. Claro, que cortou a cláusula de barreira, né? Foi o próprio Supremo que vetou a cláusula de barreira. Então, veja, você tem essa confusão e essa usurpação de um poder por outro. E enquanto você não mudar isso... Agora, você falou muito bem a questão da reforma política. Enquanto os partidos políticos brasileiros não forem democráticos, eu quero dizer, não tenham como seus dirigentes gente que permaneça mais de 2 anos. A democracia interna, né? Do próprio partido. Por exemplo, primárias. Por exemplo, uma série de procedimentos internos, os cofres dos partidos, tudo isso precisa ser mudado. Se você não fizer essa reforma dos partidos políticos, evidentemente tudo vai por água abaixo. O PT, rapidamente, professor, qual será o futuro do PT? O partido vai encolher, vai perder importância no espectro político? Ainda tem alguma chance em 2018? Sim, o que se nota é que, veja, o PT, a partir do momento do segundo governo de Luiz Inácio da Silva, ele se concentrou nas suas bancadas. As bancadas do Senado e as bancadas da Câmara Federal e as bancadas dos deputados estaduais e governadores, eles se tornaram o núcleo pensador e o núcleo estrategista do partido. Ignorando as grandes bases eleitorais e os grandes militantes. Né? O partido era um partido de militância, ele se transformou em um partido de Estado e de legislativo e executivo. Então, com isso, ele errou muito. Né? Errou muito, ele foi no sentido contrário da militância, e eu vejo que ele está se desidratando. Mas ele tem condição de se reformular. Por exemplo, eu já proponho isso aos meus amigos e inimigos petistas, eu proponho isso faz já 20 anos. Né? Desde que foi necessário mudar aquele programa para adequar a suposta realidade brasileira. A Carta ao Povo Brasileiro. Que resultou disso. Chegada ao poder. O partido não reuniu um Congresso Nacional para ouvir os militantes e para redefinir o programa. Definir uma agenda. E a sua estratégia. Lula está morto ou não? Não. Eu acho que o Lula, por enquanto, e Fernando Henrique, bem longe dele, são os 2 únicos líderes nacionais brasileiros. Nós estamos numa carência absoluta de lideranças. Né? Vai ter um aventureiro em 2018 ou será alguém da política tradicional? Sempre é possível. Veja, quando você tinha aquela situação de caos do governo Sarney, ninguém imaginava que ia aparecer uma pessoa com a performance de Fernando Collor de Mello. Né? E apareceu. Né? E teve a adesão entusiasta dessa classe média mais fascistizante. Né? Então, esse é um ponto. E moralizante, né? Porque não é moral, é moralizante. Moralizante, né? O que é pior, né? É pior, porque usa a moral como pretexto. Né? Acabar com os marajás significaria acabar com a corrupção. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era um slogan. Né? Então, é possível, aventureiro sempre aparece. Eu sempre me refiro à República de Weimar, a desunião dos setores
mais conservadores, mais socialistas da social-democracia e os comunistas, eles eram inimigos e não colaboravam, apareceu uma figura de bigode muito engraçada no começo. E uma profunda crise econômica, né? Um partido esfacelado. Então, é preciso tomar cuidado. Oportunistas sempre aparecem, demagogos também, né? E messiânicos e araque também. O cenário é propício. Professor, pinga fogo rapidamente, só para a gente encerrar nossa entrevista, já estamos estourando o tempo. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, porque eu falei Eduardo Campos, Campos, né? Todo mundo sabe que é o Cunha. Eduardo Cunha. Ele é uma rapisódia de golpes. Ele é o golpe a ser estudado, né? Veja, esse é um ponto importante. Se fala muito se o impeachment é golpe e tal, mas a figura de Eduardo Campos é uma rapisódia de golpes. Sérgio Moro? Uma pessoa bem preparada, né? Às vezes exagera no uso dos instrumentos a seu dispor e comete erros que são importantes, mas é uma pessoa que eu admiro. Fernando Henrique Cardoso? Um intelectual que foi afastado pelo seu próprio partido, né? E que agora retorna de uma maneira titubeante, nem sempre dando bons conselhos aos seus liderados. Aécio Neves? Eu não comento. Temer? Não comento, porque não considero uma pessoa importante para liderar uma oposição como a necessária nos dias de hoje. Temer? Um constitucionalista de primeira plana, ele conhece a Constituição como poucos no Brasil. Um político fraco, que não tem hegemonia dentro do seu próprio partido e que vai enfrentar uma tempestade enorme nos próximos anos. Dilma? Uma figura trágica. Lula? Uma figura trágica. Também? Também. Os dois na mesma... Também. Porque, na verdade, veja, a tragédia de Dilma e a tragédia de Lula é a tragédia da esquerda que apostou numa mudança do Estado e da sociedade e não conseguiu. Fracassou. Não fracassou porque, veja, fracasso e sucesso nunca é absoluto, né? Aqueles que imaginam que vencendo o inimigo ele fica reduzido a zero, não. É por isso que nas guerras antigas, quando você vencia, você matava todos os descendentes, né? Para impedir que houvesse uma mudança. Não, evidentemente não há um fracasso absoluto. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. E voltará mais vezes. E a você que nos assistiu, nos acompanhou até essa hora, muito obrigada também pela sua audiência. Tenha uma ótima semana. Pode assistir a entrevista de novo pelo nosso site, nos acompanhar pelas redes sociais. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Uma ótima noite, uma boa semana para você e até a próxima.